Você tem medos ou receios a respeito da teologia? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você esclarecerá muitas coisas. Eu sou o Bruno Camilo, da página Seguidores de Cristo, e hoje iremos falar de 3 medos mais frequentes acerca da teologia. Antes de mais nada, precisamos entender que teologia significa estudo de Deus, ou seja, todo aquele que estuda, analisa ou reflete acerca de Deus ou das Escrituras Sagradas já está fazendo teologia, ainda que não saiba. Eu diria que o mito da caverna de Platão funciona como uma chave que nos ajuda a entendermos melhor a importância de buscarmos a verdade, incluindo a verdade sobre a teologia. Imagine um grupo de pessoas que vivem dentro de uma caverna e que foram ensinados desde pequenos que não poderiam sair de lá, pois fora da caverna existiam muitos perigos. Porém, dentre esse grupo, uma pessoa resolve se levantar e ver com os próprios olhos se lá fora da caverna realmente haviam todos esses perigos. E quando ele sai, ele se depara com o sol, a natureza, os animais e muitas outras coisas maravilhosas. Ele fica feliz da vida e resolve voltar correndo para dentro da caverna e contar assim para todos os amigos as coisas maravilhosas que ele tinha visto. Porém, os demais não acreditam em nada do que ele fala. Pelo contrário, pensam que ele já tinha sido atingido pelos perigos lá fora. Essa história nos mostra o quanto é importante analisarmos se tudo aquilo que ouvimos de ruim sobre a teologia realmente é verdade. A teologia não esfria o crente. Pelo contrário, ela aquece o verdadeiro amor pela palavra de Deus. Inclusive, não faz sentido uma pessoa ler mais a Bíblia, se aproximar mais das Escrituras e se distanciar de Deus. Nós temos como exemplo os bereanos, que no capítulo 17 de Atos eram chamados de nobres porque examinavam as Escrituras para saberem se aquilo que era ensinado estava correto. Isso mesmo, eles eram chamados de nobres e não de frios. Também é considerado frio aquele que passa a não atribuir mais todos os acontecimentos ao diabo. Mas na realidade é que, passando a estudar seriamente as Escrituras, enxergamos que muitas coisas são de responsabilidade do próprio homem. Um exemplo: um homem que passa por uma grave crise financeira. É comum muitos atribuírem esse problema ao diabo, quando na verdade este problema muitas vezes é gerado por uma falta de correta administração financeira. A letra não mata, a letra aviva. Em 2 Coríntios capítulo 3, o texto diz que a letra mata. Porém, o que ocorre é uma equivocada interpretação do texto. Na realidade, significa que é a lei do Antigo Testamento que condena a morte, e não as letras ou estudar as Escrituras. Inclusive, em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 15, diz que as letras podem tornar o homem sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo. Além do mais, se conhecermos ou estudarmos
aquilo que uma pessoa escreveu acerca de si mesmo só faz com que entendamos melhor essa pessoa. E a Bíblia é um livro que o próprio Deus escreveu acerca de si mesmo, da humanidade e do seu povo. Ou seja, se estudarmos a Bíblia, com certeza entenderemos melhor acerca de Deus e das outras coisas. Temos como um grande exemplo o próprio apóstolo Paulo, que estudou com um dos maiores doutores de sua época, Gamaliel. E Paulo também era muito conhecedor da cultura grega. E essas coisas só contribuíram para que Paulo cumprisse o seu ministério. Inclusive, certa vez, Paulo foi à Grécia pregar para os gregos. E os gregos tinham uma crença do Deus desconhecido. Mas Paulo conhecia também a história grega. E por causa disso, Paulo conseguiu explicar que aquele Deus desconhecido para os gregos era o Deus de Israel. E assim, eles passaram a crer. E Paulo utilizava o seu grande conhecimento no Antigo Testamento para pregar o Evangelho. Além do mais, Paulo escreveu 12 epístolas, um dos maiores escritores do Novo Testamento. Inclusive, ele utilizava muitos textos do Antigo Testamento para escrever as suas cartas. A boa teologia não desvia o crente, mas o leva em segurança pelo caminho da verdade. Primeiro, é necessário entender que se desviar não significa sair de uma denominação. Mas desviar-se significa sair do caminho de Cristo. Mas aqueles que são de Cristo jamais sairão do seu caminho. Em Salmos 119, 105, o salmista diz que a palavra é a luz que ilumina o seu caminho e que guia os seus passos. Ou seja, é impossível que o estudo da palavra de Deus te desvie do caminho. Pelo contrário, ela te clareia o caminho. Para concluirmos, basta analisarmos que nos dias de hoje existem muitos teólogos e estudiosos que são homens de Deus. Inclusive, a capacitação deles só os favorecem no ministério. E o próprio apóstolo Paulo foi um grande teólogo, e nós sabemos de tudo que Deus fez através dele. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!